Olá, bem-vindos ao Fim do Esforço. Eu sou a Maria e aqui eu falo sobre o treino da mente, percepção e o reconhecimento de que não estamos separados da fonte. Um curso em milagres diz que basta um pouco de boa vontade, de disponibilidade. E isso não soa tão simples, mas eu venho percebendo o tamanho da minha dificuldade com isso, em só abrir brecha para um novo jeito de ver, de pensar, de entender ou de interpretar. Porque disponibilidade não é como sentar para meditar ou fazer uma oração pedindo por alguma coisa específica ou querer melhorar. Disponibilidade é permitir que aquilo que eu chamo de eu seja questionado. E isso mexe em tudo. Nos últimos dias eu tenho consumido bastante conteúdo que me leva a um lugar de que a mesma mente que permite o caos também pode permitir a paz. E como que a mente se condiciona ao sofrimento sem nem perceber. Como a mente aprende e reproduz culpa, medo, vigilância, defesa, antecipação. A gente aprende a repetir emocionalmente os mesmos circuitos até que eles pareçam identidade. Bom, essa semana eu passei muito mal na rua. Foram, algumas horas de desconforto físico, que eu fiquei guardando e voltando na mente por dias depois. A tal da narrativa. Porque se você olhar honestamente para a experiência de passar mal na rua, ela pode vir carregada de crenças. E eu olhei porque eu não simplesmente passei mal e esqueci, depois segui a vida. Eu fiquei voltando para aquele episódio, voltando com culpa, com medo, com vigilância, com histórias e narrativas sobre saúde, com ideias sobre fracasso, a sensação de estar fazendo algo errado comigo mesma, o medo do julgamento, o medo de perder controle, enfim. A dor física, a biologia, dura ali minutos ou horas, mas a mente ela continua sofrendo o dia inteiro tentando se defender da experiência. É isso, exatamente isso, a gente tenta se defender da experiência. As lições de revisão de hoje dizem que se eu me defendo, eu sou atacado, e a doença é uma defesa contra a verdade. E assim como praticamente todo livro Um Curso em Milagres, elas também estão falando sobre identificação. Sobre como imediatamente a gente usa o corpo para provar vulnerabilidade, separação, medo e identidade. E como o ego sorrateiramente transforma qualquer desconforto numa confirmação de que a gente é um corpo tentando sobreviver sozinho. E mais, como se a paz só fosse chegar se eu conseguir virar a pessoa certa. E isso, gente, como quase tudo que eu falo nesse podcast, não vem assim tão lúcido e claro sempre, não. Muitas vezes vem embolado em um monte de crenças que eu tenho que olhar honestamente, investigar, e eu trago aqui pra gente compartilhar juntos. E se a gente olhar, a gente vê como é que o ego funciona. Exatamente assim, ele transforma a vida inteira em um projeto de aperfeiçoamento da identidade separada. E isso seja lá qual for que pareça ser o seu objetivo aqui. O meu, por exemplo, é a paz, vamos dizer assim. E o mais desconcertante, mas também libertador, é perceber que eu não consigo corrigir isso sozinha. Eu não consigo me corrigir sozinha, corrigir o ego sozinha. Porque até a minha tentativa de curar a mente, de alcançar a paz, ainda pode ser o ego tentando sobreviver. Por isso que o Curso Milagres fala tanto sobre entrega, disponibilidade, desfazer, reconhecer e permitir correção. Tudo isso como uma abertura para parar de sustentar aquilo que a gente nunca foi. O que parece simples, até a gente entender o que isso realmente significa. Porque disponibilidade não é conseguir mudar sozinho, controlar os pensamentos perfeitamente, nunca mais sentir medo, fabricar a própria paz. A disponibilidade é parar de insistir que a gente sabe corrigir a nós mesmos. E admitir, reconhecer aquela cena do filme que os guerreiros jogam as espadas no chão e se rendem. Admitir, sozinho, eu sempre volto para o mesmo circuito. Só que isso mexe profundamente com o ego, porque ele quer ser o autor da própria salvação. Ele quer pegar a espada e lutar. Mas milagres não são produzidos pelo esforço do personagem. Eles acontecem quando a mente permite correção. Perdoar. Não fingir que nada aconteceu, negar a emoção, reprimir desconforto. Perdoar. Permitir que o Espírito Santo reinterprete aquilo que o ego usou para provar a separação. Permitir. Um simples, talvez eu não saiba o que significa, deve ter outro jeito de ver.
porque esse aqui não está me trazendo paz. E eu quero a paz. Porque o ego, ele vai pegar ali aquele sintoma e vai dizer: você é fraca, você é frágil. E o Espírito Santo vai responder: isso não muda o que você é. O ego vai pegar um erro, um equívoco e vai dizer: você falhou, você errou. E o Espírito Santo vai responder: você continua sendo como foi criado. O ego transforma tudo em culpa. E o milagre desfaz a culpa, corrigindo a percepção. E eu não preciso criar a paz, porque a mesma mente que aprendeu o caos também pode aprender a não escolher mais o caos como guia. E não por força, controle ou aperfeiçoamento do personagem, mas, mais uma vez, pela disponibilidade de permitir que outra interpretação aconteça. O curso pede tão pouco, só um pouco de boa vontade, mas o ego realmente acredita que está trocando tudo por nada. Tamanha é a sua identificação com o personagem e as crenças. Como se entregar o controle fosse desaparecer. Se deixar a autoimagem cair significasse morrer, ou como se sem o personagem não sobrasse nada. Mas o sofrimento está justamente em chamar o nada de eu. E só quando essa identificação começa a afrouxar, mesmo que por um momento, algo muito diferente do que a gente está acostumado começa a aparecer. Uma paz que já não depende tanto do cenário, uma leveza nada baseada no controle, uma sensação de espaço interno, como se a vida deixasse de ser sustentada pelos ombros do personagem. E muitas vezes até o cenário se reorganiza. Não porque o mundo finalmente ficou perfeito e santo, mas porque a mente já não está tão ocupada defendendo medo, culpa e separação o tempo inteiro. Finalmente existe mais fluidez, mais presença, mais coincidências significativas, mais sensação de encaixe. Como se, parando de lutar tanto para sustentar uma identidade isolada, a experiência começasse a encontrar um ritmo mais natural. E isso é o milagre, quando os obstáculos à consciência da paz são desfeitos. Isso é o despertar, indo aos poucos, parando de defender tão ferozmente aquilo que nunca conseguiu nos trazer paz verdadeira. E obrigada por escutar até aqui. O Fim do Esforço está no Spotify e no YouTube, caso você queira seguir ouvindo os outros episódios. E eu também compartilho reflexões no Instagram, @O Fim do Esforço Podcast. Lembrando que tudo isso nasce do meu treino da mente com o livro Um Curso em Milagres. Um beijo e até o próximo episódio.